vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia a você que acompanha o programa Em Tuas Mãos na manhã deste domingo, um domingo muito especial para toda a igreja, porque acontece hoje no Vaticano a santificação da irmã Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, ela que vai ser santificada pelo Papa Francisco neste dia 13 de outubro. Por isso, essa é a data especial para que nós possamos celebrar o dia da primeira santa nascida no Brasil. E é a ela, então, que logo no início desta manhã nós queremos pedir a intercessão que Santa Dulce dos Pobres, como vai ser chamada, possa interceder por todos nós, pelo seu exemplo de caridade, de humildade, que nós possamos olhar para Santa Dulce e perceber nesta mulher uma grande fidelidade ao amor de Deus e aos pobres. Por isso, vamos juntos, logo tão cedo, rezar esta oração. Senhor nosso Deus, recordando a vossa serva Dulce Lopes Pontes, ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós vos agradecemos pelo seu serviço a favor dos pobres e excluídos. Renovai-nos na fé e na caridade e concedei-nos a seu exemplo vivermos em comunhão com simplicidade e humildade, guiados pela doçura do Espírito de Cristo, bendito nos séculos dos séculos. Amém. E sobre a história de vida e de missão de Santa Dulce dos Pobres, ela que realizou um bonito trabalho em Salvador, na Bahia, ajudando tantos irmãos, tantos pobres, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. Hoje a Igreja Católica do Brasil está em festa, porque logo mais Beata Irmã Dulce dos Pobres será canonizada pelo Papa Francisco. Irmã Dulce, que é natural de Salvador, na Bahia, e agora nós vamos falar com o Padre Nilton Pereira, ele que também é natural da Bahia. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu primeiro queria agradecer esse momento, de tanta alegria na Igreja do Brasil e do mundo, que nós teremos a nossa primeira santa brasileira e baiana, Dulce dos Pobres. Uma mulher generosa, misericordiosa, que viveu sua vida inteira a serviço dos pobres. Uma mulher que não tinha limite à sua vida. Em momento algum na sua vida, ela encontrou limite. Nem a doença foi capaz de pará-la no encontro dela pessoal com os pobres, no qual ela via Jesus. Padre, quem foi Irmã Dulce dos Pobres? O senhor já começou tecendo algumas qualidades, características dela, mas um pouco da história de Irmã Dulce, quem foi? Irmã Dulce foi uma menina de classe média, que viveu a sua infância inteira sempre voltada aos pobres. Desde criança, ela já tinha essa tendência em querer ajudar, em querer partilhar a sua vida e as suas coisas com os mais pobres. Mas Dulce, quando ela se torna, ela entra para o convento e lá ela encontra muitas dificuldades. Exatamente por esse jeito dela de estar com os pobres, a serviço dos pobres. Irmã Dulce, ela sofreu muito e ela resolveu, mesmo dentro do convento, enfrentar. Era uma mulher que estava à frente do seu tempo, porque de repente ela resolveu sair pelas ruas de Salvador em busca dos pobres, dos doentes que viviam jogados pelas ruas. Irmã Dulce aprontou muitas coisas, As histórias são muito interessantes. Irmã Dulce, ela chegou a invadir espaço, As casas abandonadas, ela entrava, colocava os pobres para poder cuidar das suas feridas, da sua dor. Irmã Dulce, ela trabalhou um tempo nos Alagados, no qual ela é conhecida como o anjo bom do alagado, o anjo azul do alagado. Uma região pobre, de muita miséria, muito sofrimento. E lá ela trabalhava, num lugar chamado Ilha dos Ratos, onde ela acolhia os pobres, os doentes e levava para este lugar. E sofria muito. A gente pergunta assim, por que Ilha dos Ratos, Pensávamos que tinha rato sim, mas era Ilha dos Ratos porque o pobre ali era visto como um rato. Era o jogado à margem daquela sociedade. Eu estive lá há pouco tempo e conhecendo todo aquele espaço onde ela caminhou. É impressionante que a Irmã Dulce, passados os tempos, ela foi fechando todas as portas. Onde pôr os meus pobres, E um belo dia ela chega para a madre e pede o galinheiro. O galinheiro onde surge, inicia a grande obra da Irmã Dulce, que é um galinheiro lá, o galinheiro do convento.
E ela começa a colocar os pobres, né? E um dia a Mari falou, e a gente? O que vamos fazer com as nossas galinhas? Ela falou, não se preocupe, já se tornaram todas sopa para a barriga dos meus pobres. Então, a irmã Dulce tinha essa expectativa, esse jeito muito natural. Ela caminhava, né, o tempo todo pela cidade com a sacolinha pedindo. E é bom lembrar, não é, que nem todo mundo via a irmã Dulce com bons olhos, não. Existia pessoas que diziam, não é, ó, lá vem aquela freira nojenta, está chegando aquela mulher pidona ou mulher chata. Porque quando ela chegava perto de um local para pedir, ela não saía enquanto não recebia o que ela precisava para os pobres. A ponto que um dia ela foi pedir uma pessoa, né, uma esmola, e a pessoa cuspiu na cara dela. Tome, cuspiu. Ela passou a mão e disse, olha, isso aqui é meu, agora me deu dos meus pobres. E essa pessoa se converteu. Então, a irmã Dulce era aquela mulher destemida, uma mulher franzina, muito magrinha, mas de um temperamento muito forte, não é? A irmã Dulce, ela tolerava tudo, mas não tolerava que ninguém tocasse nos pobres. Então, se tocasse no pobre, tocava na vida dela. Então, ela dizia assim, não é? Nos meus pobres, ninguém pode tocar, porque eles são os filhos prediletos de Deus. E ainda ela dizia, não é? Aqui, esse hospital é a última porta que eles devem bater. Lá ninguém voltava naquela época e não volta hoje. O hospital tem uma estrutura monstruosa, imenso. E assim, a irmã Dulce continua fazendo o milagre todos os dias. Então é bom lembrar, não é? Que a irmã Dulce, ela era franzina, mas ela tinha uma coisa interessante, era perseverante. Era de uma perseverança imensa. Ela passou grande parte da sua vida dormindo numa cadeira, né? Uma promessa que ela fez para uma irmã dela. Se minha irmã se curar, eu nunca mais deitarei numa cama. Ela passou parte da vida dela deitada numa cadeira, sentada numa cadeira, onde ela dormia. E muitas coisas aconteceram. Um dia chegou um pessoal da Europa, né, para fazer uma entrevista com a irmã Dulce. Ela estava lá lavando à frente do hospital. E a pessoa perguntou para ela, por favor, queria falar, a irmã Dulce, por favor. Ela falou assim, apontou a portaria. E quando chegou lá na portaria, a mulher falou assim, por favor, eu queria falar com a irmã Dulce. E a moça falou, olha, ela está lá varrendo, mas ela mandou eu vir para cá. Então, se ela nunca usou daquilo para se exaltar, né? E é uma coisa interessante que eu gostaria que vocês... Aconteceu uma coisa histórica. Vocês sabem que nos Alagados, 3 santos se encontraram, né? Irmã Dulce, João Paulo II e também Madre Teresa de Calcutá. Os 3 se encontraram naquela igreja, na periferia, na miséria. Então eu costumo dizer que ela é muito privilegiada, onde 3 santos pisaram, não é? As obras da irmã Dulce é 100% suíça, né? É impressionante quando você chega naquele hospital. O cuidado, o zelo. E hoje Maria Rita, que é a sobrinha dela, que está à frente das obras, a pedido dela, ela mantém o mesmo espírito, a mesma comunhão, a mesma unidade. É interessante quando você chega lá, hoje os hospitais estão tirando o alimento dos funcionários, né? Lá todos almoçam lá. São quase 6.000 pessoas que almoçam, que trabalham. Você vê o povo chegando, né? De todos os lugares, lá se tem água, se tem alimento. Lá ninguém passa fome. Então, por que essa obra deu certo, né? Porque eu acredito que ela é uma grande obra divina entregue em mãos humanas. E quando você trabalha, não é, a serviço do projeto de Deus, quando você abre seu coração para proclamar as maravilhas, quando você diz, isso aqui não é meu, pertence ao Senhor, Deus provém. Não podemos ter medo dos projetos de Deus que entrega nas nossas mãos. Muitos dos nossos se acabam porque, de fato, nós não acreditamos na providência. Então, olha o grande projeto da providência. E tem um fato muito interessante. Lá não tinha uma área de oncologia, né? Oncologia, não é? Lá não tinha essa área. E o ministro doou, disse que ia construir, mas precisava de um terreno. E tinha um terreno muito bom lá próximo, só que era onde os desembargadores jogavam bola. Foram pedir, eles disseram que não poderia, porque... Então Maria Rita falou assim, olha, vai ser aqui. E pegaram a imagem da irmã Dulce e colocaram no meio do campo. Eles iam jogar bola, colocavam a imagem do lado, quando terminava, colocavam no mesmo lugar. Só para resumir a história, lá hoje tem o maior centro de oncologia que nós temos na Bahia. O que mais me impressiona naquele lugar, não é? É a presença viva da irmã. Você anda pelas obras, você anda pelos hospitais e lá você percebe, você tem a sensação
eu te senti essa sensação, que irmã Dulce não sai dali de dentro. Ela caminha por todos os cantos, né? Por todos os lugares. E eu encontrei lá uma protestante, não é evangélica, protestante na frente do quadro da irmã. Eu perguntei para ela, disse, padre, eu sou evangélica, mas esta mulher, né? Ela ajuda todos os pobres. E pela intercessão dessa mulher, ela curou meu marido. Então, assim, é coisa muito forte, não é? E, de repente, essa presença que eu acho que faz com que aquela obra nunca perca, de fato, o seu foco, não é? E, por maior que sejam as dificuldades que estamos passando, como eles mesmos disseram, padre, aqui nunca falta. Não sobra muito, mas Deus não deixa faltar. Padre, em relação à expectativa, você falou no início dessa entrevista que realmente é um momento muito vibrante para todos os brasileiros, acredito que principalmente também para o povo baiano, né? Quais são as expectativas, portanto, em relação a essa santificação de Beata Irmandúcia dos Pobres? É interessante que vai haver um grande momento, no dia 22, eu creio, de outubro, na Fonte Nova, só para lembrar que já está esgotado todos os ingressos, né? A Fonte Nova vai ficar pequena para o número de pessoas que tem uma devoção, que tem um afeto, o número de pessoas que vivem intensamente esse projeto. A Irmã Dulce é assim, como chamamos na Bahia, não é? Anjo azul desalagado, não é? E anjo bom da Bahia. Então, assim, as pessoas, e o que é mais importante, as pessoas que estão mais se colocando, são os pobres. Os pobres vão ter um lugar de honra nesse dia, né? Porque é os prediletos de Deus e o predileto dela. Então, na Bahia, as pessoas não estão se contendo de tanta felicidade, de tanta alegria. E eu posso dizer a você que vai ser um dos grandes espetáculos, não é? Que a gente vai ver na Terra, porque lá não se respeita só uma liturgia, lá se respeita a vida das pessoas. Eu sei que vai ser uma celebração vibrante, onde as pessoas vão expressar esse amor infinito pela Irmã Dulce. E eu queria também lembrar uma coisa a vocês, não é, que me impressiona lá, é a qualidade da obra da Irmã Dulce, não é? As construções, os espaços. E o que eu mais me impressiono é quando a gente entra no santuário da Irmã Dulce, que os pobres lá ficam do jeito que eles querem. Eles se deitam nos bancos, eles se deitam no chão. Quer dizer, e lá é o espaço dos pobres. E lá ninguém tira, não pode, não pode. Lá não existe não pode. Lá existe uma coisa muito bonita, que chama acolhimento. Então, ali, de fato, a Bahia está em festa, alegre, porque, graças a Deus, o Brasil está acabando de receber, né, uma grande santa, Santa Dulce dos Pobres, uma mulher que foi santa na vida, por isso que mereceu agora os altares. Nós agradecemos a participação do Padre Nilton Pereira aqui conosco, falando um pouco sobre a história da agora Irmã Dulce dos Pobres, né, Santa Irmã Dulce. Muito obrigada, Padre, pela sua participação. Obrigado a vocês, não é? Que Santa Dulce dos Pobres possa nos abençoar, possa fazer com que o Brasil tenha o mesmo sentimento dela, um sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão, um sentimento de temor, um sentimento principalmente de amor profundo a Deus. Que Deus abençoe a vocês todos, né? Já com a intercessão da Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa, não é? Do Brasil, baiana e cheia de amor. E do quadro Minha Família, Minha Base de hoje, nós vamos acompanhar a história de Cristiano e também da Maria do Rosário. Essa família que se inspira em Santa Dulce dos Pobres para o cumprimento da missão. O casal Cristiano e Maria do Rosário fazem parte da paróquia Irmã Dulce dos Pobres, na Forania Sul 2. Juntos há 15 anos, a caminhada de fé do casal começou de maneira tímida e devagar. E foi através do encontro de casais com Cristo que eles se sentiram motivados a servir a Deus e à Igreja. A gente cresceu na família católica, mas a gente não era aquele católico praticante de ir todos os domingos na missa, ia, acho que período de festejo, batismo, a gente chegou a batizar, né, algumas crianças, mas a caminhada mesmo só se fortaleceu depois do SCC. Antes de vivenciar o encontro de casais com Cristo, a gente era aquele casal que queria ir para a igreja, mas não tinha força de ir para a igreja, faltava um empurrãozinho, né? E esse empurrãozinho não foi só um empurrãozinho, foi um empurrãozão mesmo, um empurrão com força, que foi o encontro de casais com Cristo. Foi um encontro muito emocionante, mexeu muito com a gente, né? E a partir desse encontro, nós passamos a frequentar com
de modo afinco, né? Todas as celebrações, terços de ruas, encontro, a gente foi apadrinhado pela igreja. E os 3 filhos do casal já cresceram nessa realidade de fé e caminhada cristã. E Arla Caroline fala sobre a importância que os pais têm em sua vida. Tudo, porque eles me deram a vida e me trouxeram até aqui. Me dão alimento, cuidam de mim, levam para a escola, para a igreja e tudo mais. Atualmente você faz parte da catequese, você está fazendo a catequese, né? Como é que está sendo para você essa experiência? O que é que você já aprendeu? Muita coisa. Sobre Deus, como Ele criou o mundo. Até aqui em casa mesmo eu ganhei uma Bíblia e toda noite o pai lia para mim a Bíblia. Da mesma forma, o seu irmão João Lucas, de 7 anos, reconhece os benefícios que a sua família lhe proporciona. E a partir dessa vivência de fé, ele já sabe qual caminho seguir. Gosto da celebração dos padres, só isso. E o que é que você quer ser quando crescer? Um bispo, Mas por que um bispo? porque já era o meu sonho. Aí depois que eu conheci o bispo Dom Jacinto, eu já tive uma vontade grande de ser bispo. Atualmente, o casal faz parte também de alguns grupos e pastorais da paróquia, como a Pastoral Familiar, o ECC e a Pastoral do Dízimo. Maria do Rosário fala sobre essa missão. É corrido, é muita responsabilidade, mas Deus e eu creio que a Beata Irmã Dulce, né, tem nos ajudado, nos mantido forte. Tem hora que dá aquele sufoco, eu não vou dar conta, né? Até porque são pastorais, a pastoral familiar é uma grande responsabilidade, né? A pastoral do dízimo também, né? Uma base, né? Que sustenta, eu creio, na igreja, que é o dízimo, e a pastoral familiar, que envolve casais, trabalha, né? Tudo um conjunto, mas graças a Deus a gente tem conseguido. E eles se inspiram na história de Irmã Dulce para continuarem firmes na missão de melhor servir a Deus através do outro. A Irmã Dulce aqui, como eu vim morar desde o começo, eu tinha passado um tempo aqui, né, assim que foi criado na Vila Irmã Dulce, e fui embora. Quando eu voltei, que fui participar da igreja, eu fui buscar saber por que Irmã Dulce. Quem é essa Irmã Dulce que eu não conheço, né? E daí eu fui ver a história dela, a história tão bonita que a Irmã Dulce tem. E a gente vai conhecendo, vai se apaixonando, né? Aí aqui a comunidade, que era a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, desmembrou para criar uma diaconia territorial Beata Irmã Dulce dos Pobres. Aí foi onde começou a fortalecer, porque a gente já passou a morar em um lugar chamado de Irmã Dulce, na diaconia, que tinha o nome de Irmã Dulce, e a igreja, o que trabalhava era em função, né, festejar essa moça que viveu com devoção total a Cristo, ajudando os pobres, se doando, cuidando das pessoas mais carentes que tanto necessitavam. Isso toca o coração da gente, dá um testemunho de fé. E assim, a família segue testemunhando que a fé e o servir são fundamentais na vida do cristão. Minha família é minha base. Lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos, você também acompanha no nosso canal do YouTube. Vale a pena se inscrever, vale também ativar a notificação do sininho para que assim que nós publicarmos algum vídeo, você possa ter acesso no seu smartphone. Por isso, acesse o nosso canal, se inscreva e também compartilhe o nosso conteúdo com quem você desejar. Nós vamos a um rápido intervalo, já já retornamos com mais Em Tuas Mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos. Ao longo deste mês de outubro, nós vamos trazer para o quadro Bons Conselhos, conselhos a respeito da missionariedade. Hoje, por exemplo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela IAN e também sobre a importância da criança, evangelizar criança. E no nosso quadro Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre criança e adolescente na missão. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Érica Rossana, ela que é coordenadora arquidiocesana da Infância e Adolescência Missionária. Érica, seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. A
A gente começa falando, portanto, qual a importância de se ter uma criança e adolescente missionário, né? Como despertar esse interesse pela missão nas crianças e adolescentes? É muito importante porque a criança, ela desde pequenininha em casa, ela quer fazer as coisas, então ela quer ajudar. Quando ela vê um coleguinha em situação difícil, ela quer prestar solidariedade. Só que ela não tem isso articulado, né? Então, com esse auxílio da catequese, onde ela tem essa base da doutrina católica cristã, ela vai para a infância missionária colocar em prática aquilo que ela aprendeu na catequese. Então, ela termina sendo protagonista de uma missão que desde batizada recebeu, e ela vai ajudar as pessoas, ela vai para a oração, ela vai para os trabalhos de grupo, e ela termina desenvolvendo a liderança e tomando a frente de trabalhos com missão, e essa missão para ela, que é muito nobre, tornar Jesus conhecido e amado. E como deve ser trabalhado, né, esse espírito missionário, o desenvolvimento desse espírito missionário nessas crianças e adolescentes? Essa é uma excelente pergunta, né? É muito simples. É dar às crianças o lugar que Jesus disse, deixe vir a mim as crianças. Então, é trabalhar com as crianças com acolhida, com carinho, com respeito, fazendo com que elas se sintam pertencentes à igreja, pois elas também são leigas, missionárias dentro da nossa igreja e têm um carisma todo especial. São crianças que gostam de ajudar, que gostam de falar de Jesus para outras pessoas. Elas não se intimidam, elas rompem barreiras sem nenhum problema, elas chegam onde às vezes o adulto não chega e inspiram as pessoas a continuar essa caminhada tão bonita. Érica, como é a metodologia utilizada pela IAN, né, no que diz respeito a essas missões propriamente dita? Bom, e como metodologia, né, nós seguimos as orientações, nós temos a orientação da inspiração que vem da IAN do mundo todo, nacional, que é a vida de grupo, espiritualidade missionária, é a gente trabalhar o ver a realidade do outro. Após os 3 encontros do mês, no terceiro encontro, nós temos a metodologia do cofrinho missionário, onde a criança ela é incentivada a desapegar-se de bens materiais, então ela deposita uma moedinha no cofrinho, e aquele cofrinho, todo terceiro sábado, eles vão juntando o dinheirinho. Ao final de um ano, eles doam esse dinheirinho para uma família necessitada, para a comunidade das Pontifícias Obras Missionárias, eles depositam esse dinheiro para ajudar crianças além fronteiras também. Nós temos o compromisso pessoal, compromisso comunitário e o compromisso além fronteiras. Então, a criança, antes ela rezava, eu rezava pela minha mãe, pelo meu pai. Na inspiração da IAN, ela tem um compromisso pessoal, ela reza por ela, no compromisso comunitário pela comunidade dela, e além fronteira, por todas as crianças e adolescentes que sofrem. Qual o conselho que você dá para aquelas crianças e adolescentes, principalmente para os pais, né, que ainda não conhecem a infância e a adolescência missionária, para que conheçam e se apropriem, né, que façam parte desse trabalho missionário? Bem, o conselho que nós damos, né, toda a equipe da IAN, inclusive as crianças que já são aqui de Teresina, é de que os pais procurem conhecer na igreja os grupos voltados para criança e adolescente, procurem inserir os seus filhos, deixar esse testemunho para eles. As crianças, geralmente, quando crescem, elas dizem, eu lembro quando meu pai me ensinava a rezar, eu lembro quando a minha mãe me ensinava. Nós precisamos também de pais missionários, né? O lar precisa ser um lar missionário e o ID começar também dentro de casa, para a partir daí ir. E levar a criança para a igreja, levar a criança para conhecer novas pessoas, levar a criança a se sentir missionário. Ela chegar na IAN e poder dizer, mamãe, eu estou num grupo que tem um lema que é assim, criança evangeliza criança, adolescente evangeliza adolescente. E eu estou muito feliz porque eu sou um coordenador, eu sou um líder, eu sou um membro da IAN. Então, o conselho que eu dou, senhores pais, crianças e adolescentes, procurem conhecer, se não tiver na sua paróquia, um conselho a mais, convidem os padres, os diáconos, os religiosos da paróquia para ir ao COMID, para entrar em contato conosco, para nós ajudarmos a implantação da obra também na paróquia de vocês. Érica, nós agradecemos a sua participação aqui conosco, né, esclarecendo alguns pontos sobre a infância e adolescência missionária. Muito obrigada.
Eu que agradeço em nome de toda a infância e adolescência missionária da Arquidiocese de Teresina. E você que está nos assistindo, pode entrar em contato com o Comide, tá? E nós teremos a maior alegria de ajudar as crianças da sua comunidade a também fazer parte dessa obra. Meu nome é Maria Clara e eu tenho 11 anos. Meu nome é Ana Gabriele e tenho 10 anos. E nós fazemos parte da Infância e Adolescência Missionária. Eu comecei na IAM faz um mês. Logo que eu fiz a primeira Eucaristia, fui logo para a IAM, influenciado do meu irmão, que é coordenador. Eu gosto da IAM porque fala mais sobre Jesus e nós fazemos muita missão. Antes eu participava muito de apresentações da IAM, missões. A IAM abriu novas portas na minha vida. Eu sei mais sobre Jesus, eu sei mais sobre todo esse mundo, né, missionário. Então, eu gosto bastante da IAM. O meu sonho sempre foi entrar na IAM, porque aqui é muito bom mesmo. E você venha para cá, para a IAM, e também vá para outras igrejas, vá para todos os lugares que tenha Jesus Cristo. Nós vamos agora a um rápido intervalo, já retornamos com o quadro Igreja em Ação, hoje sobre o projeto Irmã Dulce, que é desenvolvido pela Paróquia Santíssima Trindade. Em tuas mãos. Em tuas mãos. A nossa equipe foi até o bairro Primavera, zona norte de Teresina, para conhecer de perto o projeto Irmã Dulce. Esse que é um projeto da Paróquia Santíssima Trindade e que acolhe famílias carentes da comunidade. Criado no ano de 2010, o projeto social Irmã Dulce dos Pobres tem beneficiado centenas de famílias que pertencem à área da Paróquia Santíssima Trindade, na Forania Norte. Através de ações de promoção à saúde, além da parte social e espiritual, o projeto surgiu com o propósito de levar assistência às pessoas que mais necessitavam, como afirma uma das coordenadoras do projeto. O projeto social Irmã Dulce é realmente um sonho de Deus entregue em mãos humanas. Quando o padre Nilton chegou na paróquia da Santíssima Trindade, ele é muito dinâmico, né? E começou a visitar as comunidades da matriz, as comunidades ligadas à paróquia, e sentiu a necessidade de ajudar aquelas famílias carentes, necessitadas da comunidade, que faziam parte da paróquia, né? E começamos esse trabalho visitando as comunidades, de casa em casa, procurando saber como era a situação real de cada família, e ainda deparamos com situações precárias, né? De precisando de muita ajuda, né? E assim ele criou esse projeto para ajudar essas famílias, primeiro a parte da saúde, né? Que o projeto ele trabalha, nós trabalhamos com 3 eixos, em primeiro lugar a parte da saúde, que é a saúde preventiva, né? Depois a parte social e a parte espiritual também. O projeto se sustenta a partir de doações de benfeitores e ainda com o trabalho de mais de 50 voluntários, como profissionais da saúde, psicólogos, assistentes sociais, entre outros. Lucilene é assistente social e fala sobre como é a atuação do projeto. Alguns fazem um atendimento aqui, né? Nós temos disponibilizado 3 consultórios, né? Alguns fazem o atendimento aqui, outros fazem nas suas próprias clínicas, né? Além disso, nós temos o atendimento com a medicação, o atendimento com consultas, com óculos. A parte social ela é desenvolvida fora daqui, né? É um momento em que a gente faz as datas comemorativas, a gente trabalha bem essas datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Dia das Crianças, inclusive agora a nossa festa das crianças já está marcada, né, para o dia 29 desse mês. E nós também temos esses parceiros para desenvolver essas atividades sociais, né? Eduarda faz parte de uma das famílias cadastradas. Ela atualmente está fazendo o acompanhamento com o coach e fala dessa experiência de ser uma das beneficiadas pelo projeto. 10, assim, perfeito. Tudo muito bem organizado, assim. As pessoas fazem com muito carinho. O coach Danilo Freitas é voluntário há quase 2 anos e fala dessa experiência em sua vida.
Bom, na verdade, eu comecei a trabalhar o coach para minha pessoa e eu vi a importância daquilo ali, o tanto que me modificou e eu resolvi ajudar e contribuir com as pessoas. Eu vejo muito profissional de coach trabalhar e mudar diversas pessoas, mas há um certo custo elevado. Então, o nível, as pessoas com poder aquisitivo que procurava, eu vi que facilitava com que eles tivessem ajuda. E eu pensei, por que não ajudar quem realmente precisa, quem realmente necessita ser impactado e ter sua vida transformada? E para as coordenadoras que estão desde o início do projeto, fazer parte desta história é gratificante, principalmente porque leva ajuda para as pessoas que mais necessitam. Eu me sinto uma pessoa agraciada e abençoada, sabe? Em poder ajudar a participar de algo que possa levar algo de bom para as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Procurar ver meu irmão como Deus pede, né? Procurar ele como um irmão meu que precisa, que eu tenho que dar algo que eu tenho de mim de melhor para aquela pessoa. Então, isso é gratificante, isso não tem palavras, sabe? Eu só todo dia agradeço a Deus e peço a Ele que aumente a minha fé, disposição, coragem, força para cada dia continuar nessa missão que Ele me chamou. É realmente assim, é muito gratificante a gente desenvolver esse trabalho. Nós, seres humanos, nós precisamos, né, entender que nós viemos para cá, para essa terra, não foi só para passar por ela e ir embora sem deixar algo, né, de bom. Eu acredito que ajudar o outro, né, cuidar do outro, não se pode falar em amor se a gente não consegue cuidar, né, de uma outra pessoa. Então, assim, eu fico assim, muito agraciada. Para mim é muito importante, né? Durante os dias 7 a 10 de outubro, o padre Eduardo Dougherty esteve em visita missionária no Piauí. O sacerdote jesuíta é conhecido nacionalmente por sua atuação evangelizadora através dos meios de comunicação. Ele é o fundador da Rede Século XXI e, desde 2002, deu início à devoção das Mãos Ensanguentadas de Jesus, transmitida através da televisão e da internet. Durante sua visita a Teresina, o padre Eduardo esteve na paróquia Nossa Senhora do Rosário e, juntamente com centenas de fiéis, rezou a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para vocês, que Jesus ressuscitou. Glória a Deus, aleluia! Palmas! O padre Eduardo fala sobre o objetivo da sua visita ao Piauí. Eu venho aqui para anunciar boas notícias, que Deus é amor, que Deus nos ama, que nós podemos ter contato com Ele, que nosso Senhor é um Deus bem próximo, nos ama, transforma a vida de cada um de nós. Sim, a nossa TV está no ar, muitas pessoas estão nos assistindo. Eu vim agradecer o povo de Piauí, pela solidariedade, pelas orações que faz por nós, por nosso apostolado. É uma grande alegria estar aqui de novo, sentindo esse calor e o calor humano também. E para quem acompanha a novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus somente pela televisão, teve a oportunidade de rezar em comunidade, como é o caso de Dona Vicência Rocha, que reza a novena há 4 anos e fala emocionada sobre essa devoção. Muita emoção, muita esperança da minha vida e a vida da minha família. Ter a bênção de Deus, que a sua bênção de Deus nos basta. O padre Eduardo esteve também em outras paróquias da Arquidiocese de Teresina e também em outras dioceses do estado. Em Piripiri, cerca de 10 mil pessoas acompanharam a celebração da Santa Missa. Além das celebrações e momentos de oração, o padre Eduardo se reuniu com o setor de comunicação da Arquidiocese de Teresina para um momento de formação e troca de experiências com os profissionais do setor.
A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, promoveu o 2º Seminário de Liberdade Religiosa. O evento foi realizado no dia 4 de outubro, no auditório da Escola Superior de Advocacia. Um dos palestrantes foi o advogado Alexandre Ramos, que falou sobre o sobrenatural na advocacia. Todos nós temos no nosso íntimo, no nosso coração, algo em que acreditamos e alguns em que não acreditamos. Mas todos nós que cremos, crentes, nós acreditamos que há uma força superior e que essa força superior nos rege. Mas além delas nos reger como seres humanos, elas nos regem enquanto advogado profissionalmente. E como isso é visto? Na ética, na moral, no respeito, no bom desempenho da atividade profissional, tudo isso representa, no exercício da profissão, os ensinamentos que Cristo deixou. O presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Piauí ressalta sobre a importância de se abordar essa temática da religião no cenário da advocacia. A OAB, enquanto instituição da sociedade para a sociedade, sempre que possível vai capitanear o diálogo. Mais do que as preferências particulares dos nossos integrantes e dos assuntos, nós buscamos temas inerentes a todos. E não, a religião A tem sido perseguida, a religião B tem... Não, assuntos que são inerentes a todos são privilegiados nesse evento para que a gente consiga ter o espaço, ter a receptividade que tivemos com os inscritos e, consequentemente, uma credibilidade para um discurso acadêmico, sereno, maturo, entre as diversas correntes religiosas da nossa capital. Em tuas mãos. E agora, no quadro Artista da Fé, nós vamos conhecer um pouco da história e da formação da banda do EJC, da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que fica localizada no bairro Santa Fé. O Encontro de Jovens com Cristo, EJC, é uma oportunidade para que os jovens ingressem nos serviços pastorais e missionários da igreja. E foi com o objetivo de formar uma equipe de música para auxiliar nos eventos do EJC e da Pastoral da Liturgia, que um grupo de jovens se reuniu e deu início à banda do EJC da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Diaconia São Francisco de Assis, na Forania Sul 2. Marcos Paulo foi um dos primeiros a fazer parte da banda e conta como foi o início da formação. Começou há muito tempo como um projeto, um sonho, né? Uma esperança assim, que o EJC tivesse uma oportunidade de ter autossuficiência na parte musical. Quando a gente fundou o EJC aqui, eu fiz parte da coordenação paroquial. O EJC ele vai se propagando assim, através de implantações de uma paróquia para outra. Então a gente veio da paróquia São João Evangelista em termos de EJC, né? E eu fiz meu encontro lá e eu vim encarregado de ser um dos fundadores aqui. Era um grupo de 10 pessoas, casais, né? Mas eu era muito já acostumado a tocar nos encontros de jovens, né? Então, as pessoas já me conheciam assim, o Marcos Paulo toca, então me chamavam para tocar nos encontros, né? Então, quando a gente veio para a implantação aqui, eu acabava tendo que tocar sozinho, né, muitas vezes, né? Ou então convidando amigos de outras paróquias que a gente conhece nos encontros, né? Só que cada pessoa tem sua paróquia, tem seus serviços, tem suas missões em outros lugares. Então, nem sempre foi fácil encontrar pessoas que nos ajudassem, por exemplo, para cantar. E como era muito difícil encontrar isso, acabou que eu ficava naquela sensação de que precisava fomentar dentro da paróquia, dentro da JC, pessoas, e ela sempre existe, né, essas pessoas com esses talentos que tocam em casa, sozinhas nos seus quartos, mas que às vezes ninguém sabe, né? Então eu ficava nessa esperança, tentava perguntar, e aí, alguém toca, alguém canta? Mas no começo, como era ainda muito pouca gente, incipiente o movimento, ainda não achamos isso. Com o tempo, o movimento foi crescendo dentro da paróquia, já temos hoje 7 anos de EJC dentro da paróquia, então isso foi se tornando possível. E as primeiras apresentações da banda do EJC foram em celebrações da Santa Missa da paróquia em que eles fazem parte. Ângela relata sobre essa experiência de cantar pela primeira vez na igreja. Olha, foi bem tenso, porque como a gente não tinha muita experiência, né? A nossa primeira apresentação foi na missa do festejo aqui da paróquia. Então, tinha muita gente e todo mundo ficou muito nervoso, inclusive eu. E no final acabou dando tudo certo, mas a gente ensaiou, e aí na hora às vezes não saiu muito bem como a gente tinha ensaiado.
Mas com o tempo a gente foi adquirindo experiência, com o tempo a gente foi melhorando essa postura, né, aqui. E hoje em dia está tudo mais tranquilo. A banda já está com um pouco mais de 1 ano e meio de formação. No caso de Iris, ela já cantava na igreja, através da pastoral da liturgia. Após vivenciar o EJC, ela e o namorado João Vitor passaram a integrar a banda. Bom, eu, por já cantar, as pessoas já me conheciam e me convidaram para a banda do EJC. E aí a gente se conheceu no encontro de jovens, então a gente se conheceu há 1 ano atrás, está com 1 ano que a gente está junto. E lá eu descobri que ele tocava, e aí eu convidei ele, me chamaram para a banda do EJC, tu não quer vir também, já que toca violão. E aí ele aceitou e a gente está aí nessa caminhada. E João Vitor fala sobre o seu processo de aproximação com Deus através da música. Na verdade, eu aqui sou quem tem menos tempo de caminhada na igreja, né? Apesar de a banda ser recente, mas todo mundo aqui já tem uma história. Ou tocou na sua própria paróquia, ou, enfim, nos grupos de jovens separados, antes da formação da banda. Mas na verdade, eu sempre fui quem esteve mais afastado assim da igreja. Então, acredito que meu testemunho é legal por isso, porque a banda, através da música, foi que me trouxe de volta para cá e realmente me fez com que eu me entregasse de verdade a essa missão, né? Desde a formação inicial da banda do EJC, o grupo assumiu a responsabilidade de auxiliar a liturgia do domingo dedicado à juventude. Atualmente, Milena é coordenadora da banda e relata sobre a sua experiência. É uma experiência assim, muito gostosa, porque, enfim, sempre estive dentro da igreja, porém eu era muito envergonhada, ainda sou, bastante. Só que é uma coisa que está me ajudando, principalmente a perder a vergonha nesse quesito. E, assim, coordenar com eles é muito bom, porque não dão trabalho, são umas pessoas assim, maravilhosas, estão sempre se prontificando quando precisa, quando necessário. E junto com o Matheus, a gente não tem nenhuma dificuldade de coordenar o grupo. E para Marcos Paulo, que ajudou a implantar o EJC na sua paróquia e, posteriormente, ajudou na formação da banda, o momento é de realização. A gente fica muito feliz de ter dentro da nossa própria paróquia pessoas suficientes. Então, às vezes, a gente pode até se alternar. Um não pode hoje, mas tem outro que toca, tem outro que canta. Então, é um grupo que tem opções, entendeu? A gente pode fazer até rodízio nesse caso. Então, é bom isso, é muito positivo para a gente. E o grupo segue com o propósito de aproximar cada vez mais os jovens a Deus através da música. Que a fraqueza tire a tua visão. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como o lar, tua família. Volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela, tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, nossa família. E agora eu convido você a acompanhar o quadro Dicas da Fé, sempre trazendo novidades para este mês missionário. A nossa dica da fé de hoje é o livro Missão e Misericórdia, de Paulo Suez. A coleção Ecos de Francisco quer fazer justiça a seu nome, fazer ressoar as palavras do Papa nos ouvidos, nos corações e nas mentes dos sujeitos eclesiais católicos e cristãos, dos sujeitos religiosos e também dos sujeitos sociais que querem um mundo novo.
As palavras do Papa Francisco são carregadas de renovação e, por essa razão, boa notícia para alguns e má notícia para outros. Uma boa dica para você refletir mais nesse mês missionário sobre a missão. Uma boa leitura para você. Virgem de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida, Santa Irmã Dulce dos Pobres. Vejam, queridos irmãos e irmãs, como estas saudações incidem nesse dia para nós como uma torrente de luz e de graça. Ao meu lado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ontem festejada em todo o Brasil, a padroeira, aquela cujo manto se estende sobre o país inteiro, aquela em cuja coroa está um pouco da terra de todos os estados do nosso país, aquela aos pés de quem vem se prostrar irmãos e irmãs do Brasil por completo, para agradecer, suplicar, pedir esta intervenção de mãe, como nas bodas de Caná, para que possamos obter de Deus as graças divinas. Ela reza conosco e conosco a oração dela se torna mais forte. A oração nossa se torna mais forte porque a oração dela, junto a nós, dá força de fé, de confiança e de amor em Deus, a Deus. Nós temos também hoje o Círio de Nazaré, esse grande evento mariano que o país tem no norte, exatamente ali onde a devoção a Nossa Senhora com este título de Nazaré, que remete à Anunciação. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidadezinha chamada Nazaré, a uma virgem desposada em casamento com um homem chamado José, a Virgem de Nazaré. Milhões de pessoas acompanham aquela imagenzinha pequena, já tive a ocasião de fazê-lo uma vez, num gesto de fé de quem caminha com Maria para ir ao encontro de Deus, para ir ao encontro dos irmãos. E por falar em Virgem de Nazaré, nós nos lembramos que em Nazaré, lá mesmo em Nazaré, na Terra Santa, domingo passado, dia 6, quando tinha início o sínodo sobre a Amazônia, se acenderam luzes especiais, velas votivas, para pedir a Deus, com a intercessão de Maria de Nazaré, o êxito do sino panamazônico. É assim que nós vivenciamos este domingo, dia do Senhor, com a aurora da salvação, a Virgem Maria, e mais os frutos da Páscoa de Cristo, que são os santos. Os santos, amigos, amigas, são fruto da Páscoa de Cristo. Jesus passa na vida de uma pessoa e a transforma. Ela se encontra com a luz do ressuscitado e é inteiramente transfigurada, iluminada. Até então nós chamávamos Beata Irmã Dulce, porque o culto reservado a ela estava restrito ao Brasil e a outras e algumas regiões, principalmente a Bahia e lugares onde a ação caritativa dela alcançou. Mas a partir de hoje, com a canonização, isto é, o Papa inscreve no catálogo dos santos o nome Irmã Dulce dos Pobres. Aí o culto se estende a toda a igreja. Com outras palavras, a igreja inteira, pela autoridade do Papa, reconhece as virtudes da Irmã Dulce, dignas de imitação, testemunho da graça de Deus na vida daquela criatura pequena de estatura, frágil e, no entanto, gigante na caridade. Nós contemplamos em Irmã Dulce o gigantismo da caridade. O que o amor no coração de um ser humano pode fazer explodir outros corações em generosidade,
em solidariedade, numa palavra, em caridade. Então, vivamos a alegria de ter a primeira santa mulher, genuinamente brasileira, porque a Madre Paulina se criou no Brasil, mas nasceu na Itália. A Irmã Dulce nasceu na Bahia, nosso país, e aqui viveu e morreu. De modo que assim temos a primeira santa genuinamente brasileira, ao lado de Santo Antônio Maria Galvão, já um santo genuinamente brasileiro, ao lado de José de Anchieta, que também viveu aqui, mas nasceu nas Canárias. Eis que o nosso país, tão cheio de fé, vai também produzindo frutos de luz, de referência para a vida cristã. Santa Irmã Dulce dos Pobres, rogai por nós. E por hoje é só, mas antes eu quero reforçar a alegria que foi a 13ª Festa da Mãe de Deus, um momento de encontro e, acima de tudo, de muita devoção mariana. Sobre a 13ª Festa da Mãe de Deus, você acompanha uma matéria especial no nosso próximo programa, por isso não perca, já fica aqui o convite para esse nosso encontro no próximo domingo. A você eu desejo, então, uma abençoada semana, que Santa Dulce dos Pobres interceda por todos nós. No próximo domingo a gente tem um encontro marcado com mais Em Tuas Mãos. Vivemos contigo, estamos unidos.